Então, retomando os estudos do livro 3, né? Livro dos Espíritos, capítulo 3, livro 3, né? Capítulo da lei divina ou natural, capítulo 1. Vamos dar continuidade aos estudos, certo? Já falamos aí sobre esse conhecimento da lei natural, falamos sobre como é que funciona as leis, né? São imutáveis, as leis divinas sempre existiram, eternas, conforme a nossa evolução, né? Obviamente, vamos tendo esse aprimoramento, esse conhecimento efetivo das leis, né? Devido às reencarnações, às experiências na matéria, obviamente, os estudos, e assim vamos tendo conhecimento, e assim a obrigação, né? De aplicar elas, de viver elas, para podermos viver melhor, né? Sempre assim, evoluindo sempre. Tá? Falamos também sobre os profetas, né? Falamos de Jesus, falamos dos profetas que vieram nos auxiliar, né? A tempos em tempos, a humanidade, nesse conhecimento, né? Nesse conhecimento das leis, no conhecimento de si próprio, né? Para podermos avançar aí rumo ao progresso. Tá bom? Agora vamos falar sobre o bem e o mal. Uma questão muito interessante essa daí. Sempre existiu, né? Sempre existirá isso. Temos histórias, várias histórias sobre isso. Hoje mesmo, hoje em dia, nós vemos isso aí com muita clareza aí, até por causa da mídia. E vamos falar um pouco sobre isso, né? O que os espíritos nos trouxeram aí sobre o bem e o mal, tá? Pergunta de Kardec: que definição se pode dar da moral? A moral é a regra para se conduzir bem, quer dizer, a distinção entre o bem e o mal. Ela se funde sobre a observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo em vista e para o bem de todos, porque então ele observa a lei de Deus. Como falamos das leis primeiro e agora vamos entrar no bem e o mal, falando da moral sempre, a questão é sempre essa, é uma coisa gradativa, né? Para entendermos isso, temos que conhecer bem a lei de Deus, compreender ela, aceitar ela, entender e viver ela. Nós estamos nesse processo de compreensão. Então, se diz assim, mas fomos criados, como é que nós não conseguimos seguir isso aí? Porque, a princípio, nós estamos ainda tendo conhecimento, estamos ainda aperfeiçoando a questão da razão. Então, erramos bastante, tomamos muitos caminhos devido a não saber disso, propriamente dito. Mas aí você passa mais a lã, toma uma própria expiação, já teve vários espíritos que já encarnaram várias vezes. E por que ainda estão nessa situação? Fazem isso, né? Cada um tem a sua condição, na verdade. Muitos, às vezes, fazem por ignorância, mas muitos também fazem não por ignorância, sabem, sentem que aquilo é errado, e mesmo assim nós fazem. É a nossa situação hoje aqui. Por isso está tendo esse conflito, né? Aqui na Terra, por estar nessa condição. Como se pode distinguir o bem e o mal? O bem é tudo aquilo que está conforme a lei de Deus, e o mal tudo aquilo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar com a lei de Deus, e fazer o mal é infringir essa lei. Fato. Já conversamos bastante aqui, nosso grupo aqui já entende isso já, não tem nenhuma entrelinha, não tem nenhum mistério sobre isso. A questão é a força que nós temos de fazer o bem, né? De deixar ainda o mal ainda de lado, que é uma tentação, às vezes está em nós ainda as más inclinações, então nós vamos seguindo assim, às vezes escorrega ali, mas hoje já entendemos aqui, nós que já estudamos um pouco, temos um pouquinho da compreensão já conseguimos distinguir isso aí, para podermos já aplicar ela nas nossas vidas. O homem por si mesmo tem os meios para distinguir o que é bem e o que é mal? Resposta dos Espíritos: sim, quando ele crê em Deus e o quer saber. Deus deu-lhe a inteligência para discernir um do outro. Então, como eu disse no começo, nós não nascemos assim. Nós não fomos criados assim como espíritos, né? Foi de acordo com várias reencarnações, várias experiências, entendendo, aprimorando o intelecto, compreendendo isso aí, para aí sim
e reforçando a moral, e também mudando a moral, a nossa condição. Então, é tudo gradativo, tudo trabalhado e tudo estudado. Deus não deu assim, não, você já está ali pronto e segue assim, senão não teria razão para isso. Tá? O homem que está sujeito a erros não pode se enganar na apreciação do bem e do mal e crer que faz o bem quando na realidade faz o mal? Resposta dos Espíritos. Jesus vos disse: vede o que querereis que se fizesse ou não se fizesse para vós. Tudo está nisso, não vos enganarei. Então, faça para o outro o que querem que façam para você. Simples, quase é isso. O bem e o mal você consegue discernir ele com essa pergunta para você mesmo, né? O que você vai fazer ali? O que eu vou fazer esse tipo de ação, vou falar isso, vou fazer aquilo. Faz essa pergunta para você antes. Assim, mas isso aí vai ajudar? Vai ajudar alguém? Vai beneficiar alguém? Vai prejudicar alguém? É simples, não tem segredo, não tem mistério nisso. A regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, não pode se aplicar à conduta pessoal do homem para consigo mesmo. Encontra ele na lei natural a regra dessa conduta e um guia seguro? Resposta dos Espíritos. Quando comeis muito, isso vos faz mal. Pois bem, é Deus que vos dá a medida do que vos é preciso. Quando a ultrapassais, sois punidos. É o mesmo em tudo. A lei natural traça ao homem o limite de suas necessidades. E quando ele a ultrapassa, é punido pelo sofrimento. Se o homem escutasse em todas as coisas essa voz que diz basta, evitaria a maior parte dos males dos quais acusa a natureza ou acusa Deus, né? Nós temos essa mania, vários de nós, quem nunca falou nisso, né? Culpado foi fulano, Beltrano, Deus, aquilo, tal. E é nós que não olhamos os nossos limites, né? As nossas condições. Isso aí não é só com a comida, né? Tá falando aí, tem várias outras situações que falamos de pecados, né? Tudo que é em excesso faz mal. Então, esse é o entendimento. Então, nós estamos nesse processo de compreensão de nós mesmos. A reforma íntima, ela é feita a toda hora. Feliz daquele que faz sempre, que presta atenção. Nossos irmãos, já falamos sobre os anjos de guarda, os irmãos que nos acompanham no melhor também. Quando nós começa a entender isso, nós conseguimos já escutar essa voz, né? Cuidado. Aquilo ali, não, você não precisa disso, não precisa desse a mais, não precisa daquilo. Então, aí nós começa a compreender essa questão e começa já a trocar o mal pelo bem, fazer o que é certo. Porque o mal está na natureza das coisas, eu falo do mal moral. Deus não poderia criar a humanidade em melhores condições? O que eu falei agora há pouco, né? Resposta: já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa ao homem a escolha do caminho. Tanto pior para ele, se toma o mal. Sua peregrinação será mais longa. E assim tem uma continuidade na explicação no livro dos Espíritos, mas já está bem explícito aí, eu já comentei um pouco. Então, quando nós somos ignorantes, a cobrança do mal não é tão grande. Sofremos sim, mas não é tão grande, porque nós não entendemos ainda, não tem aquela compreensão da distinção entre o bem e o mal. Mas conforme nós vamos já raciocinando melhor, o intelecto vai evoluindo, com certeza você já sabe escolher, discernir o que é certo e o que é errado. Então, não adianta. Hoje nós estamos vendo muito as pessoas se fingirem de ignorante, mas na verdade muitos compreendem, adotam o mal porque ainda se entrega às tentações, às más inclinações. Então, por isso que nós estamos vendo essa divergência de opiniões, de ideias, de ações no mundo.
As diferentes posições sociais criam necessidades novas que não são as mesmas para todos os homens. A lei natural parece, assim, não ser uma regra uniforme? Resposta: essas diferentes posições estão na natureza, e segundo a lei do progresso. Isso não impede a unidade da lei natural que a tudo se aplica. As condições de existência do homem mudam segundo os tempos e os lugares, resultando para eles necessidades diferentes de posições sociais apropriadas a essas necessidades. Visto que essa diversidade está na ordem das coisas, ela está conforme a lei de Deus, e essa lei não é menos una em seus princípios, em seu princípio. Cabe à razão distinguir as necessidades reais das necessidades artificiais ou de convenção. Olhando assim, temos uma pergunta, né? Também antes, foi perguntado assim, mas por que que Jesus já não falou tudo naquela época? Entra nessa questão, né? Ele não podia, porque não era da nossa condição ainda em compreender. Por isso que ele passou em parábolas, né? E mesmo assim, hoje, se você for analisar, muitas pessoas divergem esse esclarecimento, essa explicação de Jesus, esse exemplo dele. As pessoas colocam a seu bel prazer ainda e erram, entendeu? Então, foi tudo correto, é tudo no seu tempo, na condição da humanidade que é exposto à lei. Ele não poderia expor a lei de amor naquela época, assim, não, ele falou da outra face, né? Mesmo assim, se ele falasse mesmo claramente o que é isso, né, hoje, para nós, que já entendemos um pouco mais, lá naquele tempo, ele não conseguiria cumprir a sua missão. Então, é tudo ao seu tempo, tudo conforme o entendimento da humanidade. O selvagem que cede aos seus instintos e se nutre de carne humana é culpável? Resposta: eu disse que o mal depende da vontade. Pois bem, o homem é mais culpável à medida que sabe melhor o que faz. Explicamos aquilo que eu já falei sobre isso, né? Você não sabe discernir do certo e do errado. Para você, naquele momento, você quer sobreviver, você precisa se alimentar, então vê aquilo de comer carne humana normal. Mas isso aí não é porque você está sendo mal, não, vou matar um humano, vai me comer, me alimentar, não. É a sua condição ainda, ainda é um instinto ainda. Então, não é tão culpável quando você matar uma pessoa hoje ali para comer carne, sabendo que existe carne normal na açougue, existe carne bovina. É diferente. É bem diferente a coisa. Entendeu? Então, é o entendimento. Você já entende que isso aí é fato. Hoje já discernimento. Então, tem essa diferença. Entendeu? De tempo e de condição. O mal que se comete frequentemente não é o resultado da posição que nos deram os outros homens? Nesse caso, quais são os mais culpáveis? O mal recai sobre aquele que lhe é causa. Assim, o homem que é conduzido ao mal pela posição que lhe é dada pelos seus semelhantes é menos culpável que aqueles que lhe são a causa, porque cada um carregará a pena. Não somente do mal que haja feito, mas do que haja provocado. Então, não adianta achar que o mal é aquele que aplica. O que planeja é tão culpável ou até mais culpável quanto quem aplica. Aí está explicado. Mas todos pagarão. Não tem como. Você não sai da prisão se não pagar a última moeda. Não tem como. Tá? Então, a partir do momento que você pensou no mal, você já está comungando com isso. Você já está arrumando, já dando causa. E quem for fazer também, se ele tiver um entendimento, também ele está convindo com aquilo. Está entendendo? Então, ele está fazendo também. E também pagará ao seu turno também. Aquele que não faz o mal, mas que aproveita do mal feito por outro, é culpável no mesmo grau? Olha, aquele que não faz o mal, mas que ele aproveita, né? Ali, do mal ali, é culpável no mesmo grau? Mesmo grau. É como se eu cometesse. Aproveitar é participar. Talvez tenha recuado diante da ação, mas se encontrando a pronta, ele a usa.
é que a prova e que eu faria ele mesmo se pudesse ou se eu usasse. Então, Deus não vê o fato em si, Deus vê o coração de cada filho. Não adianta, não tem como esconder. Tudo começa aqui. Falamos isso bastante já. Tudo começa no pensamento, na mente. Tudo começa na mente. Quando nós educarmos a nossa mente, compreender ela, saber que tem ideias boas, ideias não tão boas, que vai ser bombardeado. Nós estamos no mundo de prova e expiação, isso é normal. Né? Mas saber distinguir isso, saber neutralizar isso e viver bem, é a nossa missão, de cada um de nós. Nós estamos aqui para isso. Então, a luta é sempre essa. A partir do momento que nós damos vazão a uma má ideia, já estamos dando causa. O desejo do mal é tão repreensível quanto o próprio mal? Conforme. A virtude em resistir voluntariamente ao mal que se deseja, sobretudo quando se tem a possibilidade de satisfazer esse desejo, porém, se o que falta é apenas ocasião, então é culpável. Olha que questão. Que resposta. Né? Você, não faço mal, ainda bem. Mas você não foi provado naquilo. E se você for provado, será que você cai? Será que você vai e faz? É aí que tá. Às vezes as pessoas falam, não, mas eu não faço isso aí, não, tal. Porque não surgiu ocasião propícia para isso, oportunidade. E se surgisse, será que você faria? É aí que é a pergunta. Essa pergunta tem que fazer para cada um de nós, naquilo que nos pesa mais. E se acontecer? Será efetivamente mesmo? O que você vai fazer? Então, isso é importante para nós vermos a nossa condição aqui. Bastará não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar sua posição futura? Pergunta boa. Não é preciso fazer o bem no limite de suas... Desculpe, resposta. Não. É preciso fazer o bem no limite de suas forças, porque cada um responderá por todo o mal que resulte do bem que não haja feito. Resposta simples. Então não adianta você, eu não faço mal para ninguém. Já escutamos isso várias vezes, discuto isso aí direto. Mas eu não estou fazendo bem, mas também não faço mal. Você tem força, você está ali, você pode fazer, porque sempre surge a oportunidade de fazer o bem. Sempre. Fazer algo positivo, fazer algo legal, sempre vai existir. Então, tem que analisar bem isso. Mas não estou fazendo mal, mas não faço bem, não faço mal. Então você sua vida é o quê, então? Para que você está aqui, então? Para você ficar parado, dormindo, não fazendo nada? Você tem que ser ativo. Você tem que trabalhar. Você tem que ir para cima. Então, tem que fazer o bem. Não importa. Tem que fazer alguma coisa. E já fazemos, na verdade, né? É que muitas vezes ela não olha direito, não tem essa análise própria. Mas você já faz uma coisinha boa já. Isso é importante. Haverá pessoas que, pela sua posição, não tenham possibilidades de fazer o bem? Resposta. Não há ninguém que não possa fazer o bem. Só o egoísta não encontra jamais oportunidade. Bastará estar em relação com os outros homens para encontrar a ocasião de fazer o bem. E cada dia da vida dá oportunidade a qualquer que não esteja cego pelo egoísmo. Porque fazer o bem não é só ser caridoso, mas ser útil na medida de vosso poder. Todas as vezes que vosso concurso pode ser necessário. Então, como disse agora há pouco, só de estarmos aqui, sempre tem oportunidade de fazer o bem. Sempre. Qualquer coisa. E vai surgir oportunidade e não podemos fugir. Temos que abraçar e fazer o melhor possível sempre. O mérito do bem que se fez está subordinado a certas condições, dizendo melhor, há diferentes graus no mérito do bem. O mérito do bem está na dificuldade. Não há mérito em fazer o bem sem trabalho, e quando nada custa. Deus tem mais em conta o pobre que reparte seu único pedaço de pão, do que o rico que não dá senão seu supérfluo. Jesus disse, a propósito, o óbolo da viúva. Tem a explicação. Isso aí também. Isso aí é claro, né? Dado que tem sobrando, é uma obrigação nossa, sim, mas ainda não é aquilo que agrada. Você tem que doar de você. Né?
doar de você mesmo algo importante para as pessoas. Por exemplo, aquilo que é muito importante, que é valioso, que vai fazer sentido para outra pessoa. Isso que é importante. Divisão da lei natural. Bastará não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar sua posição futura? Certamente, essa máxima encerra todos os deveres dos homens entre si, mas é preciso mostrar-lhes a aplicação. De outra forma, eles podem negligenciá-la, como fazem hoje. Aliás, a lei natural compreende todas as circunstâncias da vida, e essa máxima não é dela senão uma parte. Os homens necessitam de regras precisas, pois os preceitos gerais e muito vagos deixam muitas portas abertas à interpretação. Como disse, Jesus falou por parábolas. Se nós puxar na história o que foi feito com o cristianismo, muito, desviou bastante, né? Muita divergência, usado de maneira... E hoje também. Hoje não está muito diferente. Lógico que evoluímos, graças a Deus, compreensão. Temos aí, né, o livre-arbítrio um pouco mais livre, né? Podemos expressar nossas opiniões, nossas ideias, mas estamos vendo ainda muita divergência ainda nessas questões. Mas com o tempo vai dissipando também, vamos para um outro patamar. Mas isso aí é claro, porque a lei de Deus, ela é uma só, ela é eterna, ela sempre foi e sempre será. É a mesma. É conforme nossa evolução que nós vamos interpretando ela com mais clareza conforme vamos progredindo. Que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis sobre a adoração, o trabalho, a reprodução, a conservação, a destruição, a sociedade, o progresso, a igualdade, a liberdade, enfim, a de justiça, de amor e de caridade? Resposta: essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés e pode abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Podes, pois, segui-la, sem que ela tenha por isso nada de absoluto. Não mais que todos os outros sistemas de classificação que dependem do ponto de vista, sob o qual se considera uma coisa. A última lei é a mais importante. É por ela que o homem pode avançar mais na vida espiritual, porque ela resume todas as outras, né? Então, a lei de justiça, de amor e caridade. Então, nós temos que pensar muito nisso, né? A verdade, refletir bastante sobre isso. Às vezes as pessoas estão apegadas ainda à lei mosaica, ela não está errada. Só que assim, às vezes nós pega muita lei mosaica e nós esquece da principal, que é amar o próximo, né? Nós fala assim, e hoje não vi bastante hoje assim, mas o próximo de nós é os nossos, né? Como nós falamos assim. E é fácil isso aí, né? Aí já entra naquela questão que Jesus disse, mas amar quem te ama é fácil, né? Quem gosta de você é fácil. Então, o que Jesus andava, né? É muito importante essa visão, porque às vezes nós estudamos aqui, nós entendemos, mas quando nós vamos para o dia a dia, para o terra a terra, né? Para frente a frente, é difícil. Às vezes nós caímos, escorregamos. E temos que entender isso aí, que nós temos que se aprimorar isso. Porque o irmão que ainda faz o errado é nosso irmão. E ele precisa mais, às vezes, de um carinho, de um amor, de uma atenção, obviamente, perante a lei divina. E a lei do homem também, mas nós temos que abrir nossos corações. O que acontece muito é que não está tendo empatia no mundo, né? Nós temos que se pôr no lugar do outro irmão, que às vezes ainda vive essa escuridão ainda, essa ignorância ainda em alguns sentidos. E então comete esses delitos. Então nós temos que também, não só apontar o dedo, como muito faz, né? Condena, aponta o dedo, julga. Às vezes falta nós uma oração, né? Para aquela pessoa que fez errado ainda, que vai pagar, isso aí já sabemos, ela vai pagar. Não tem como não pagar, tá? Então, e olhar mais para um todo, né? Não só para os nossos aqui, pôr de braço das nossas asas, e não, ninguém toca, a lei é para os outros, não é para mim, é para todos nós. Nós temos que temos que seguir Jesus de alguma maneira, em qualquer tempo, em qualquer momento. Quanto antes, melhor.
Tá bom, gente? É o que eu tenho para apresentar para vocês hoje, tá? Espero ter sido um pouco claro aí, tá? Se tiver alguma dúvida, pode colocar no chat ali, nós conversaremos após as explanações, às 20 horas. E foi um prazer falar com vocês essa noite. Tá bom? Agora eu passo a palavra para a Maiara, que vai explanar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Obrigado. Boa noite, Alan. Obrigada. Foi ótima explanação. Hoje, pessoal, nós vamos falar do capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que é denominado como haverá falsos cristos e falsos profetas. E esse capítulo tem um objetivo muito claro, né, que inclusive está contido no texto. Ele fala que ele é útil em todos os tempos, né? A recomendação e tudo que será dito nesse capítulo, mas que, sobretudo, nos momentos de transição, né, como no atual, onde se elabora uma transformação da humanidade, porque muitos ambiciosos, intrigantes, se arvorarão em reformadores e messias. Então, não tem como um capítulo ser tão pragmático neste momento, onde é claro e já é sabido que nós estamos em fase de transição do nosso órgão. Ninguém tem ao certo quanto tempo isso vai demorar, mas ele já avisa que é um momento em que esses falsos profetas, né, eles ganharão espaço se nós deixarmos e eles virão em grande número. Então, nós precisamos estar atentos e também precisamos ter o conteúdo deste capítulo fresco na nossa mente para que nós consigamos nos ater, né, quando aparecer um desses ainda amigos que precisam evoluir. Então, o texto ele é bem claro quando ele fala, né, que os profetas, qual a função dos profetas? Né, ele fala que todo enviado de Deus, com a missão de instruir os homens e de lhe revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Vou fazer um grifo aqui que ele fala de todo enviado de Deus. Né? Então, pode ser qualquer um de nós. Não precisa ser, por exemplo, os enviados quando eles têm algumas peculiaridades. Vamos dizer assim, na acepção teológica, né, de que o texto fala, que os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais, fora das leis da natureza, sendo essas exclusivamente de Deus. Isso está ligado que no tempo de Jesus, deu-se o caso de haver os profetas que tinham essa presciência do futuro, né? E que por intuição, quer por providencial revelação, a fim de transmitir os avisos aos homens. Então, tendo-lhes realizado alguns acontecimentos preditos, o dom de predizer o futuro foi considerado como um atributo e qualidade do profeta. Então, quando a fala é de que todo enviado de Deus, né, com a missão de instruir o homem, pode ser um profeta, essa questão de que veio, né, do tempo de Jesus, que o profeta ele tem quesitos especiais do ponto de vista de ser milagroso, do ponto de vista de predizer o futuro. O texto traz uma elucidação sobre isso, porque na época do Cristo isso foi necessário, isso aconteceu, né? E já o texto nos traz que isso não é um critério. Então, dentro dessa linha de raciocínio, essa questão desses prodígios, como o texto nos traz, ficou atrelado que se alguém produzisse esses fenômenos, né, sejam mediúnicos, magnéticos, ou previsões, etc., qualquer fenômeno dessas naturezas, né, que ainda a ciência não era capaz de explicar, ou que não fosse o nosso momento de compreendermos, né, nós já colocávamos esse alguém como um profeta.
ou dávamos crédito ao que ele estava trazendo ou dizendo, né, se a pessoa já se intitulava como profeta. Porém, o texto nos esclarece que qualquer um pode desenvolver prodígios, né? Justo que, por exemplo, o Livro dos Espíritos e a Gênese, ele é muito clara em relação a como os fenômenos acontecem, de que forma, né? Nós temos já um cabedal explicativo sobre os fenômenos, né? O que nós ainda não entendemos é porque não é o momento. Então, do ponto de vista de ser um profeta, né, executar prodígios não se dá como critério. Muito pelo contrário. O texto nos esclarece que um espírito inferior ou que não esteja ainda de boa intenção tem o poder de fazer prodígios, tais como os escolhidos que se deixam enganar. O resultado seria que, podendo fazer o que Deus faz, os prodígios e os milagres não são privilégios exclusivos dos enviados de Deus. Então, nada provam. Então, a mensagem é muito clara, o texto é muito claro. Essa questão dos prodígios, essa questão de ter alguns fenômenos atrelados a algumas pessoas, não quer dizer que essa pessoa realmente tenha uma mensagem de teor cristão, tem uma mensagem do bem sendo trazida por ela. Lembremos que os prodígios, né, como eu já disse, eles são fenômenos da natureza, e do que alguns nós entendemos neste momento e alguns nós ainda entenderemos no futuro. E que eles também são produzidos e potencializados pela fé humana, de que todos nós a temos, sendo para o bem, sendo para o mal, porque o grande poder mobilizador de tudo isso é o pensamento, né? Podendo que o pensamento ser intenso, né? E ele condensar energia suficiente, ele pode realmente causar prodígios, né? Então, às vezes eu posso me deparar com alguém que esteja desenvolvendo os fenômenos e não seja para o bem, não seja um bom profeta. Então, esses fenômenos, nada tem de extraordinários, né? Nós já temos a explicação deles, nada tem de miraculosos. Quem os produz, nada está fazendo fora do habitual, nada está indicando que ele seja um escolhido divino, né? Ou alguém que traz uma mensagem de Deus ou corretamente do mundo espiritual. E esse círculo, né, de fatos sobrenaturais, ele vai se restringir, já se restringiu bastante, mas ele vai se restringir mais ainda à medida que a ciência avançar, à medida que os nossos conhecimentos científicos, sociológicos e intelectuais se alargarem, esses fenômenos cada vez vão perdendo esse véu do milagre, do incrível, do impossível. Então, a pergunta que nós queremos responder aqui, né, é se os prodígios provam a procedência desse profeta, né? Provam a procedência de quem está trazendo essa mensagem, de quem se intitula um enviado de Deus. E para quem ainda permanece na fé cega, todo fenômeno que ainda é desconhecido ou que entende como sobrenatural, maravilhoso, miraculoso, pode até provar, né? Justamente porque ainda não procura raciocinar sobre aquilo que está sendo apresentado para ele, nem há estudo sobre isso, ainda continua no processo da fé cega, no qual o texto evangélico tanto nos esclarece, né, sobre a fé raciocinada e a fé cega. Então, o fato de operar prodígios, que essas pessoas considerem isso como alguma prova, não é sinal de missão, alguma prova de missão divina, pode resultar de conhecimentos cuja aquisição está ao alcance de qualquer um.
ou de faculdades que realmente um ou outro de nós possa ter mais desenvolvidas. Então, nós podemos concluir que os prodígios, os fenômenos, as predições não são critérios para colocarmos alguém na posição de profeta, né? E que isso não restringe a qualquer um que o seja. Então, vamos colocar um exemplo. Se eu tenho alguém que está trazendo uma mensagem que não tem qualquer prodígio, não tem qualquer evento entendido como miraculoso à volta dele, não quer dizer que eu preciso desacreditar nele. Não é esse o caminho. E muito pelo contrário de que eu preciso dar crédito àquele que consegue desenvolver os fenômenos. E o texto, ele é muito pontual quando ele fala que pode, pois, um homem ser profeta sem fazer predições, né? Sem estar cercado de fenômenos. Então, o texto ele nos esclarece de forma veemente. Então, a utilidade a que se refere esse capítulo está nos orientar de como avaliar essa questão dos profetas de maneira prática e objetiva. Ela não deixa espaço para dúvida. Então, como que eu avalio, talvez, um profeta que não esteja de acordo, né? Ou que não traga mensagens que o conteúdo seja realmente nobre e elevado? A melhor prevenção é seguir os exemplos dos ensinos de Jesus. Nesse texto, Jesus nos dá um exemplo muito bacana quando ele nos fala da árvore, né? Que uma árvore boa somente dá frutos bons, que não há como árvores más dar frutos bons. Por isso, mantenham-se entre os eleitos, praticando o bem. E ao amor ao próximo pela ação da caridade e da fraternidade universal, na construção da nossa futura morada. Então, essa analogia que Jesus nos traz com a árvore, ela é muito simples. De que quando eu olho para alguém que tem boas atitudes, provavelmente, né, o que ela está trazendo na fala dela, nos conhecimentos, nas discussões, provavelmente é algo bacana, uma mensagem cristã e profética. E do ponto de vista que alguém, quando pode até trazer a fala munida dentro dos preceitos da Bíblia, no nosso caso da doutrina espírita, eu posso até trazer essa fala pautada dentro de todos os nossos conhecimentos. Porém, se as minhas atitudes não são condizentes, eu preciso estar atento. Jesus, com essa questão da árvore, ele nos faz o que ele melhor fez durante esse tempo que ele passou pela Terra. Né? Ele deu esse exemplo para nos chamar ao raciocínio e o aprendizado. Então, ele pede para que nós nos observamos essas ideias e os atos e reconhecer, né, que acima de tudo faltam as qualidades distintivas do Cristo, ou a pessoa as tem as qualidades do Cristo. Então, como que eu entendo um falso profeta, né? Ele tem que estar munido de humildade e caridade e justamente elevando, né, ou conseguindo, tentando angariar ao longo da sua vida essas qualidades do Cristo, né? Toda fala que traga consigo, né, o orgulho, as falas na renovação, né, muitos impostores vão se dizer enviados de Deus. Então, eles procuram trazer uma imitação das falas do Cristo, ela é moldada à medida que ela atende de quem está ouvindo.
E aí, uma terrível, né, justiça e a lei de causa e efeito vai, né, incidir em quem se comportar dessa forma, em quem transgredir e alterar, né, a moral cristã para que ela se molde a princípios inferiores. Podemos colocar alguns critérios muito simples de como avaliar a fala de alguém que vem trazendo esse entendimento de Cristo e esse entendimento divino e do Evangelho. Quando a mensagem é trazida com exclusividade, por exemplo, só neste lugar essa mensagem é trazida, só aqui você vai ouvir os termos corretos, só aqui você tem o enviado correto para trazer a mensagem de Deus, a mensagem do Cristo, isso já é um sinal muito importante, né? Ou que dá a impressão, isso acontece muito, e nós vemos, inclusive, isso em propagandas televisivas, de que seguir determinada doutrina pode trazer privilégios em sua vida, principalmente de privilégios de natureza material. Outro ponto que devemos observar e entender que ele traz um critério, né, para a questão da mensagem não ser tão elevada, é quando a fala impõe medo. Né? Por exemplo, siga determinados preceitos que eu estou trazendo, senão a sua vida as coisas da sua vida não vão conseguir funcionar, ou quando vir o juízo final, você vai ser condenado e vai para o inferno. Então, toda vez que a fala que for trazida impor medo de qualquer natureza, é muito importante que nós estejamos atentos. A fala do Cristo é sempre afável. Todo o material, todo o cabedal de literatura de apoio da doutrina espírita deixa muito claro em que em nenhum momento Jesus ou os espíritos superiores, eles impõem medo. Eles simplesmente mostram as circunstâncias que nós temos o livre-arbítrio para escolher e quais as possíveis consequências. Em nenhum momento nós somos conduzidos a escolher pelo medo. E qualquer religião, ou qualquer doutrina, ou qualquer fala de qualquer pessoa que incite qualquer forma de repreensão dos outros ou de nós mesmos, não estou dizendo de disciplina, estou dizendo de repressão. Ou justifica violência de qualquer natureza, né? Podemos dizer das guerras santas, ou violências que sejam as violências da nossa conduta para o outro, de ser grosseiro de quem não professa a mesma doutrina e a mesma fé que nós, de nos impormos em relação ao que o outro não entende do jeito que nós entendemos como conceito. Toda e qualquer violência é um sinal de que aquela fala não é uma fala condizente. Então, qualquer doutrina, qualquer religião que incita exclusões, preconceitos de qualquer gênero, discriminações e de todas as formas, de todos os níveis, é um alerta. Então, todos esses critérios simples podem nos ajudar a avaliar a conduta de quem nos está trazendo uma mensagem, né, ou a conduta de algum lugar que nós frequentamos, ou de alguma doutrina que nós escolhemos. É muito importante que nós tenhamos esses critérios bem simples para entender quando a mensagem não é elevada. Nesse momento, pessoal, nós temos um outro cuidado a ser tomado, que neste momento nós estamos na era da globalização, da internet, né? Então, não são só nos templos e nos lugares que os profetas estão trazendo as suas mensagens. Nós também devemos ficar atentos através das mídias sociais, que nós temos contato com muito volume todos os dias. Então, as fake news, que são as notícias falsas, são a modernidade dos falsos profetas, né, que eles usam para os seus fins.
Então, também os espíritos imperfeitos, que estão encarnados ou desencarnados, eles se utilizam dessa desinformação, que pode ser muito facilmente disseminada através das mídias sociais, para impedir o conhecimento e o progresso da humanidade. Então, nós tenhamos que estar muito vigilantes enquanto nós estamos nas mídias sociais. E a nossa atenção é buscar conteúdos que sejam confiáveis, buscar fontes, não só em relação ao espiritismo, por exemplo, mas também a veracidade e a confiabilidade de qualquer informação de que nós estamos lendo e que nós estamos nos interessando. E a partir dessa questão dos falsos profetas, o texto é carregado de informações do que nos ajudará a reconhecer o que é um verdadeiro profeta. Quem está trazendo a mensagem que realmente está sendo intuída de forma elevada. Então, o texto nos coloca aqui, a vez de concluir que o verdadeiro missionário de Deus tem de justificar pela sua superioridade e pelas suas virtudes, pela grandeza e pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras, e da missão de que se diz portador. Muito bem. Mais um ponto. A missão se prova por efeitos morais. Então, não é o que nós vemos, por exemplo, não é a vestimenta, não é, a postura envolvente, e sim é a conduta moral daquela pessoa. E o Espiritismo nos dá meio de entender isso, né, de experimentar isso, apontando os caracteres dos bons espíritos, do homem de bem, que o Evangelho também nos traz, né, e ele elabora de forma muito clara em relação à moral cristã. E justamente que uma mensagem elevada, ela está sempre pautada na moral cristã e nunca em cabedais materiais. Então, os que dizem investidos de poder divino, né, tem que revelar uma missão de natureza elevada, né, que possuem no mais alto grau as virtudes cristãs eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade. Às vezes a pessoa não está num patamar tão alto, né, de desenvolvimento dessas virtudes. Porém, nós podemos reconhecer a tentativa de continuar no caminho de evolução delas, né? Já que no estado evolutivo que nós estamos, todos nós somos passíveis de erro, todos nós ainda temos imperfeições a transformar, então também nós não devemos olhar para aquele que nos traz uma mensagem de forma culpabilizadora, egoísta, inquisidora. Então ele fala que nós temos que ficar certos de que Deus só confia as missões importantes mesmo, aqueles que são capazes de cumprir, porque as missões são fardos muito pesados, que esmagaria o homem em carência de força para carregá-los. O Livro dos Espíritos também nos traz, na questão 624, né, que o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Lembra? Olha, ele não falou nada de prodígios nem de fenômenos. Ele fala que pode ser qualquer um de nós, que estejamos com o nosso pensamento conectado com o Pai, né, e nos mantemos elevados e vigilantes. Podemos conhecê-lo por suas palavras e seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca de um mentiroso para ensinar a verdade. Pode ver que o texto não nos deixa dúvidas. Vamos falar um pouquinho agora sobre a questão, esse tema em relação aos desencarnados e ao mundo espiritual, né? E a influência que eles têm sobre nós. O Espiritismo nos traz que essa outra categoria, né, que é bem perigosa, dos falsos profetas que se encontram, né, na erraticidade, e não aqui entre os homens. Esses espíritos, eles são enganadores, hipócritas, orgulhosos, são pseudo-sábios, né?
Antes de nós conhecermos as relações mediúnicas e o canal mediúnico, eles atuavam de forma ostensiva, né, nos inspirando pela mediunidade inconsciente, ou quando a pessoa tinha uma mediunidade ostensiva, de forma audiente e falante. Esses espíritos, muitas vezes, eles são orgulhosos, e às vezes aparentam, né, o amor e caridade, mas no cerne da sua fala, eles semeiam a desunião, retardam a obra da emancipação da humanidade, né? Lançam sistemas absurdos mas é lógico que tem que passar pelo crivo do médium isso também. Nós vamos falar disso. Então, esses espíritos que estão à nossa volta o tempo inteiro, se nós dermos guarida, são eles que espalham a semente do antagonismo entre os grupos, entre as famílias, entre as pessoas que se afeiçoam, e façam com que nós nos isolemos um do outro. E nos olhemos com desconfiança, e que isso dificulta muito a nossa avaliação e a nossa evolução. Nós precisamos estar juntos para evoluirmos. Então, como que nós devemos agir diante, né, do mundo espiritual e das mensagens espirituais, né? Então, o primeiro exame que nós devemos fazer é que que tudo que vem dos espíritos seja submetido ao da razão, né? É o que nós já temos de conhecimento. Então, toda teoria que contraria o bom senso, a lógica, os conhecimentos que nós já temos em relação à erraticidade, o mundo dos espíritos, o mundo espiritual, deve ser rejeitada, né? Por mais respeitável que aquele que está trazendo, né, o espírito se intitule. Lembrando que muitas vezes eles usam nomes muito persuasivos. Então, nós devemos repelir esse tipo de espírito que se coloca principalmente como conselheiro exclusivo, né? Pregando que nós só ouçamos ele, só ouçamos o que ele tem a dizer através do médium. Então, toda vez que o espírito indica um remédio muito fora dos padrões para a humanidade e que só existe esse meio de conseguir a transformação, coisas utópicas, coisas impraticáveis, medidas fúteis, e que tudo que combata a lógica e o bom senso e a moral cristã não pode sair de um espírito que seja elevado. Ele precisa ser questionado. Então, em geral, nós temos que desconfiar das comunicações, né, que trazem esse caráter de misticismo, de singularidade, e que prescreve cerimônias ou algum ato muito extravagante. E por isso tem o alerta aos médiuns. E para os médiuns, o perigo maior, lembramos que todos nós somos médiuns, uns ostensivos, outros não. Caso se sintam privilegiados, né, por poderem dar comunicações, por terem contatos com o mundo dos espíritos de forma mais desvelada, pelo simples fato de possuírem esses dons, que na verdade é uma prova, tem que estar atentos e entender que isso não é um privilégio. E que se manifesta, né, é muito clara a obsessão de um médium quando ele só opta em receber comunicação de um determinado espírito, por mais alto que ele possa se dizer ou se intitular que é. Então, todo médium, todo grupo que se sinta privilegiado, que acredite que por exemplo, só o Dr. Bezerra de Menezes, que Maria veio falar só naquele núcleo, tem que estar atento. Isso quer dizer que está seguindo um caminho de um falso profeta da erraticidade. E por fim, meus amigos, eu acho que para nós a mensagem é muito clara, então tenhamos em mente que nós temos que avaliar todos os sistemas e todas as falas e todas as mensagens, né? Primeiro pelo crivo da razão, do bom senso e principalmente, como eu já disse, pela moral cristã. É incontestável, né, que quando nós submetermos, né, a todos esses filtros, fica fácil, né, rejeitar
alguma obscuridade, algum erro, alguma mensagem de teor inferior. Mas, ok, e se nós nos depararmos realmente e identificarmos um falso profeta? Seja ele da erraticidade ou ele esteja encarnado. O que nós temos que fazer? Né? O que a doutrina espírita nos recomenda, por exemplo? Então, o espiritismo, ele não nos incentiva a ressaltar os erros das outras pessoas, mas sim nos mantermos vigilantes. Então, o espiritismo, o grande cerne do espiritismo é que nunca é com o outro, sempre é conosco. Em vez de nós desejarmos mal, ou de nós colocarmos esses falsos profetas em circunstâncias constrangedoras, a pretexto de instaurarmos uma justiça, nós precisamos desenvolver a nossa vigilância e a nossa boa conduta, né? Desenvolvendo as nossas virtudes e se mantendo em sintonia com a espiritualidade amiga e superior. E sempre fazendo o bem nos nossos pensamentos, palavras e ações. A mensagem que eu gostaria de trazer para guardarmos em mente, né? Porque nós sempre, quando lemos alguma coisa evangélica, a gente sempre olha para o erro do outro e não no nosso. No livro Levantar e Seguir, né, que é uma obra de Emmanuel, transmitida pelo Chico, ele é muito incisivo, como sempre, né, Emmanuel? Ele fala que os falsos profetas vivem dentro dos recessos do nosso próprio ser e surgem a cada dia invariáveis de forma da intriga, da maledicência, da leviandade, da indisciplina, induzindo-nos a cerrar o coração contra a consciência e olharmos para os falsos profetas e não conseguir avaliar o que eles estão nos trazendo. Então, Emmanuel nos fala que na maledicência somos falsos profetas da fraternidade. Na discórdia, somos mistificadores da paz. Na preguiça, somos charlatões do trabalho. Na indiferença, somos inimigos do dever. Então, meus amigos, como o texto evangélico nos diz, só com muita prudência, vigilância, nós podemos triunfar diante dos falsos profetas e dos falsos profetas que todos nós podemos ser. Então, nós podemos trazer aqui tudo que nós precisamos para distinguir, né, a boa mensagem, a boa conduta dos amigos que ainda precisam evoluir. Eu agradeço, obrigada por este ano de reuniões, este ano que nós estamos juntos. Foi uma felicidade para mim, espero que eu tenha sido útil para todos, mas eu sei que também ser uma explanadora espírita é uma lição para mim, muito mais que para vocês. Obrigada, meus amigos.